Olá, olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é Antônio e aqui é um canal onde nós falamos sobre o cultivo de orquídeas, falamos sobre doenças, falamos sobre floração, enraizamento, ensinamos sobre florações e também ensinamos sobre enraizamento e brotação. Tudo que você que ainda não sabe cultivar orquídeas, aqui no nosso canal você vai aprender de uma forma muito simples, fácil e prática. Então, para você que tem alguma espécie de orquídea em casa, independente da espécie dela, e não sabe como cuidar dessa orquídea, clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal. E para você que já cultiva orquídeas, tem experiência e mesmo assim quer aprender dicas e técnicas novas, também convido você para estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Então, para você que caiu de paraquedas, venha fazer parte aqui do nosso canal. Clique em inscrever-se e acompanhe os nossos vídeos que você vai aprender como cuidar de orquídeas de uma forma muito simples, fácil e prática. No nosso vídeo de hoje, eu vou estar ensinando e falando para vocês sobre a folha da mamona. Como que você pode utilizar a folha da mamona nas orquídeas. Lembrando, já existe, tá? Adubação orgânica, que é a torta de mamona. Então hoje eu vou ensinar como que você pode utilizar a folha assim, ó, da mamona, apenas a folha. Então fique até o final desse vídeo, por gentileza. Antes de começar, deixe o seu like, por favor, o like ajuda muito. A mamona é riquíssima em vários nutrientes e pode estar ajudando as suas orquídeas aí como fungicida e um excelente bactericida aí para poder espantar fungos e bactérias das plantas, e também auxilia ela no enraizamento. A partir do momento que a sua orquídea tem raízes, ela vai soltar florações maravilhosas e também vai estar ficando muito forte, sadia e bonita. E também vou estar fazendo o replante dessa catleia que está nesse vasinho aqui, porém o vasinho já está ressecado, ele está todo trincado e eu preciso fazer esse replante. Então no vídeo de hoje eu vou fazer o replante de uma catleia e depois vou fazer a aplicação nela, passo a passo certinho de como utilizar a folha de mamona nas orquídeas. Então vamos para o nosso vídeo. Olhem só, aqui eu já estou com a minha catleia. Ela está plantada na casca de arroz carbonizada, pedra brita, carvão e chips de coco. Um substrato muito bom. Eu vou tentar apenas trocar ela de vaso para poder fazer esse replante. É um substrato bom, não está vencido, não está podre. O vencido que eu falo, pessoal, é quando o substrato fica podre, sem serventia para a planta. Olhem só, ficou com um enraizamento muito bom, tá? Olha só, enraizamento bom. O substrato está bom, dá para mim reutilizar ele, tá? Mas eu não vou reutilizar, eu vou reutilizar ele em hortas aqui da casa. Aqui, pessoal, o primeiro passo, nós vamos retirar, ó, todo o substrato velho, tá? Antigo. Vocês podem fazer em casa desse mesmo processo. Se você tiver uma torneira aí, pode ligar a torneira, colocar ela embaixo e ir fazendo esse processo aqui, ó, nas raízes, para poder retirar todo o excesso de substrato podre, substrato vencido e substrato velho. Olhem só. Saindo raízes novas aqui, essas raízes brancas aqui são raízes novas. Essa daqui também, pessoal, são raízes novas. Quais são as raízes velhas? Eu vou mostrar para vocês poderem diferenciar, ó. Elas quando ficam assim, é que já é velha. Quando ela fica assim, ó, também, ó. Essa daqui que está em cima do meu dedo que eu estou segurando é raiz velha. As raízes velhas, pessoal, você pode descartar. Ah, Antônio, não pode cortar raiz de orquídea. Raiz nova igual essa daqui, ó, que está atrás do meu dedo, ó, não pode, pessoal. Agora, essa daqui você tem que eliminar, tá? Para estimular um novo enraizamento aí nas suas orquídeas. Então, o que que acontece? Agora aqui eu vou lavar todas essas raízes aqui e vou fazer a retirada dessas raízes velhas. Olhem só, aqui já está raízes podadas, as raízes velhas. Molhei ela toda, né? Para tirar toda a sujeira que tinha, toda a poeira, todo substrato velho. Pronto, agora é só fazer o replante. Esse daqui é o vaso que eu vou utilizar. É um vaso de numeração 11, porém ele é bem aberto. Lá no fundo eu sempre coloco pedra brita. Você pode colocar pedra brita de construção, essa pedra aqui normal, ou também pode colocar pedacinhos de isopor no fundo para poder fazer a drenagem. Beleza? Então aqui agora eu vou reposicionar a câmera para vocês terem uma visão melhor desse plantio.
Pronto, já posicionei a câmera, aqui está o recipiente e esse daqui é o substrato que eu vou utilizar. Pessoal, por que eu estou fazendo esse replante? Rapidinho. É para vocês poderem aprender também a fazer replantes de orquídea. Não adianta a pessoa querer só fazer as suas orquídeas florescer. Ah, Antônio, eu não sei como fazer as orquídeas florescer. Para você fazer as suas orquídeas florescer, que é o que o povo mais gosta, você tem que aprender a replantar elas, você tem que aprender a enraizar e cuidar contra fungos e bactérias. Então, nesse vídeo você vai aprender a replantar e a cuidar contra fungos e bactérias. Fique até o final, não adianta você assistir a metade do vídeo e depois achar que aprendeu e fazer em casa, porque vai dar problema aí nas suas orquídeas. O vídeo não é longo, não custa nada vocês ficarem até o final e assistir, por gentileza, para poder aprender. Então vamos lá, aqui tem pedra brita de construção, casca de arroz carbonizada, chips de coco e casca de pinos triturada, tá? É um excelente substrato para suas orquídeas, vocês encontram esses substratos separados em viveiros, floriculturas, mercados, casas agropecuárias e principalmente na internet. Então vamos lá. Esse daqui é o vaso que eu vou plantar a minha cataleia, né? Então sempre no fundo eu gosto de encher uma mãozada do substrato, ó, para poder fazer o fundo e ela não ficar direto nas pedras lá. Então vou colocar ela aqui, posicionar certinho para vocês verem. Agora eu pego ela com cuidado, tá? Eu vejo a frente da planta, tá? Sempre repare isso, a frente da planta é onde está saindo as brotações novas. Então aqui à frente eu tenho que deixar todo esse espaço aqui livre para a planta poder caminhar pelo vaso. Na hora que sair as brotações ela poder ocupar esse espaço. Segurei a planta aqui, agora eu venho com o substrato e só completo ao redor. Olha só, completo. Vou dando uns tapinhas assim para o substrato descer, ou posso até mesmo apertar com os dedos assim. Não tem problema nenhum, não machuca a planta. Cuidado com as raízes novas das suas orquídeas, tá? Aqui atrás, agora eu seguro ela assim e vou completando também. Pronto. Agora é só apertando com o dedo assim, ó, com cuidado, para não machucar e não agredir as raízes novas das suas orquídeas aí, tá? Olha só, vamos colocando. E aqui já está pronto, para vocês verem como que é simples o plantio aí. Ela já está pronta. Agora eu só coloco o meu adubo, que eu coloco em todas as orquídeas. Esse adubo aqui é o adubo Osmocote de liberação lenta, que ajuda orquídeas e plantas a ficarem fortes, bonitas e saudáveis. Agora eu venho aqui no vasinho dela e coloco ele aqui na beirada. Olhem só como que ficou o nosso replante. Ficou bem bonito, vocês podem reparar, ó. Certinho, não agrediu raízes. E agora vamos para a nossa adubação orgânica aí com a folha de mamona. Nossa orquídea replantada, agora nós vamos para a água de mamona. Você vai precisar de 1,5 litro ou 2 litros, aqui tem 1,5 litro de água limpa. E você vai precisar da sua folha de mamona. Pessoal, deixa aqui nos comentários rapidinho, fazendo favor, como que vocês chamam na sua cidade, no seu estado, se vocês chamam de mamona mesmo, tá? Aqui eu moro no estado de Rondônia, cidade de Cerejeiras, e o único nome que nós chamamos é de mamona. Porém, outros estados chamam de nomes diferentes e eu gostaria de saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Então deixe nos comentários, por favor, se vocês chamam de mamona ou qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Vamos interagir, por favor. Pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Então, essa daqui vocês encontram em matos aí, no sítio. Eu fui lá no sítio, peguei essa folha para poder fazer o vídeo para vocês. É simples, vamos precisar de 1,5 litro de água e de apenas uma folha de mamona. Porém, prestem bastante atenção, por favor, não saia do vídeo. Assista até o final para você não fazer errado. A mamona ela é muito benéfica para plantas, ela é riquíssima em nitrogênio, fósforo, potássio e dá um resultado excelente nas orquídeas. Porém, se você fizer errado, vai matar as suas orquídeas. Não custa nada assistir o vídeo inteiro, por favor, tá? Para vocês aprenderem. Depois não quero ninguém reclamando que assistiu o vídeo pela metade e deu problema aí nas suas orquídeas, beleza? Feito isso, o que você vai fazer agora? Agora aqui, pessoal, nós vamos precisar aí do nosso 1,5 litro de água ou 2 litros. Vamos colocar no nosso liquidificador esse 1,5 litro ou 2 litros. Depois vamos pegar a nossa folha da mamona já lavada, né, passado uma água. Coloque dentro do liquidificador,
Feche e agora é só você triturar bem triturado essa folha. Pode triturar aí para todo o sumo dessa folha sair na água e ela vai ficar assim, ó, com essa coloração. Agora, o que você vai fazer? Vai pegar uma peneirinha bem fina igual essa ou até mesmo um pano e vai coar essa mistura. O para que de coar essa mistura? Para tirar todos esses resíduos grossos aqui, ó, no caso a polpa da folha. Essa polpa tem que ser retirada para a água ficar bem fina. Então você pode coar, igual eu estou fazendo, olha só como que fica bem bonito, uma cor bem chamativa, bem vistosa. Faça esse procedimento aí, bata no liquidificador, depois coe essa polpinha aqui. Você pode jogar ela fora, não tem problema nenhum, tá? Olha só como que vai ficar depois que você triturar no liquidificador e coar. Vai ficar uma água verde, bem chamativa, bem bonita, porém o cheiro é bem forte. Feito isso, você vai vir aqui no primeiro método de aplicação, que é o método padrão, e vai colocar aí apenas no substrato das suas orquídeas, igual está sendo mostrado aqui, ó, tá? Pode colocar aí no substrato, dessa forma. O que acontece? A mamona, pessoal, ela é rica nesses nutrientes que eu falei para vocês, então ela vai facilitar aí o substrato das orquídeas para com que ele faça uma boa drenagem e acabe com os fungos e bactérias que tem no próprio substrato. Eu vou mostrar mais formas também de utilizar, porém eu estou explicando para vocês saberem e terem certeza certinho do que estão fazendo em casa, para não matar as suas orquídeas. Então façam esse processo. Esse daqui é o primeiro método, tá? De aplicação. Pode vir aqui, ó, nas suas orquídeas, no substrato e fazendo aí a aplicação. Não exceda a dose, uma folha para 1,5 litro ou 2 litros. Na dúvida, coloque 2 litros de água. Se você achar que a sua mistura ficou muito forte, pode acrescentar mais água. Antônio, quantos litros de água no máximo eu posso colocar para uma folha? Pessoal, até 5 litros para uma folha. Uns 5 litros de água para uma folha, não tem problema nenhum. Aqui eu fiz bem forte, porque eu estou tendo bastante problemas com besourinhos que estão comendo as flores das minhas orquídeas. Então, agora vamos para o segundo método de aplicação. E esse daqui é o nosso segundo e último método de aplicação aí da água com mamona nas orquídeas. Lembrando, é um excelente repelente, fungicida, bactericida e também ajuda a nutrir as nossas orquídeas, porque é rico em fósforo, potássio, cálcio e entre outros nutrientes. Você vai colocar no seu borrifador, um dos motivos pelo qual eu falei que deve ser coado, tá, pessoal? Coloque aí no seu borrifador, você vai vir aqui, ó, na sua planta, vai aplicar nas folhas, tá? Não precisa você aplicar com abundância. Só deu aí, ó, umas 2, 3 borrifadas, já molhou a folha por inteiro, beleza. Pode borrifar aqui, ó, no caulezinho dela e também pode vir por debaixo das folhas, ó. Aplicar por debaixo das folhas, porque se tiver pulgões, cochonilhas, alguma outra inseto ou praga aí, por debaixo das folhas, já vai estar eliminando ela. Pode aplicar também no substrato, ó, não tem problema. Porém, quando vocês forem fazer a aplicação, não reguem o substrato do primeiro método. Façam apenas um ou outro. Ou você aplica só no substrato, ou você aplica só nas folhas e no caule. O método de aplicação no borrifador eu acho melhor, por quê? Porque se você regar elas jogando aqui, igual foi mostrado no primeiro, e você depois pegar e colocar no borrifador e borrifar por todas as folhas com abundância, perigoso matar a sua orquídea porque é uma mistura forte. Então por isso que eu pedi para vocês ficarem até o final do vídeo. Mas se você regar aqui o substrato dela e depois quiser aplicar com o borrifador, é só você fazer assim, ó, deu 2, pronto, já foi, tá? Então aqui tá perfeito. Porém, se você não quiser aplicar aqui só com o borrifador, é só você fazer isso, ó. Molhou as folhas em cima, molhou embaixo, vem no substrato, dá umas borrifadas só para molhar o substrato por cima e já está pronto. Então, essa daqui é as formas de você utilizar a folha de mamona nas suas orquídeas. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Os nossos catacetos estão entrando em estado de dormência, por isso de tantas folhas amarelas, tá? Muitas pessoas me perguntam sobre folhas. Plantas, árvores e orquídeas têm que descartar folhas velhas para nascer folhas novas, tá, pessoal? Então, não se preocupe com as folhas amarelas das suas orquídeas. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Fiquem com Deus. Para você que não faz parte do canal, clique em inscrever-se, venha fazer parte. Aqui você vai aprender a cuidar de orquídeas de uma forma correta e muito simples. Pessoal, fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família. Um grande abraço.